Você sente que está sempre cansado, sem energia, mesmo depois de dormir bem. Esse cansaço comum pode ser qualquer coisa menos normal. Em muitos casos, ele é o primeiro sinal de um desequilíbrio silencioso no açúcar do sangue que afeta milhões de pessoas acima dos 50 anos, sem que elas percebam. Com o passar dos anos, muitos sintomas se tornam parte da rotina. Fome fora de hora, dificuldade de concentração, irritação sem motivo, sede constante. Mas o que poucos sabem é que essas queixas cotidianas podem ser os primeiros alertas de que a glicose está em desordem, iniciando um ciclo invisível que esgota o corpo, desregula hormônios e abre caminho para doenças crônicas. A boa notícia: você pode estabilizar esse ciclo sem remédios, sem dietas restritivas e sem sofrimento. Neste conteúdo, você vai descobrir 12 sinais claros de que sua glicose pode estar fora de controle. E o mais importante, 3 estratégias simples, baseadas em ciência, que atuam diretamente na raiz do problema e podem transformar sua saúde em poucas semanas. E atenção, o último sinal da lista é tão comum que a maioria das pessoas acha que é normal da idade, mas pode ser um grito silencioso do seu corpo. Agora, abra os olhos e prepare-se. Os sinais estão aí, e você vai aprender a reconhecer. Luz antes que seja tarde. Agora que você já entendeu o risco por trás desses sintomas comuns, vamos. Um dos primeiros e mais traiçoeiros é a fome constante, aquela sensação de estômago vazio que aparece pouco tempo após uma refeição completa. E não é uma fome qualquer. É uma vontade intensa por alimentos ricos em açúcar ou carboidratos rápidos, como pães, massas ou doces. Sinal 1. Fome e desejos incontroláveis. Isso acontece porque, após consumir alimentos que elevam rapidamente a glicose, o corpo libera uma quantidade grande de insulina para tentar equilibrar o açúcar no sangue. O problema é que esse ajuste pode ser tão agressivo que a glicose despenca. O cérebro, que depende de glicose constante, interpreta isso como um estado de emergência e dispara um sinal: mais comida e rápido. Esse ciclo se repete diversas vezes ao dia, criando um padrão viciante de picos e quedas. Se você sente que está sempre com fome, mesmo depois de comer, é hora de olhar para sua glicose. Esse pode ser o primeiro pedido de socorro do seu corpo. Explorar um por um os sinais que o corpo envia quando a glicose está fora de controle, começando pelos mais frequentes. Sinal 2. Fadiga extrema. Após refeições. Sentir-se sonolento ou exausto após uma refeição pode parecer normal, especialmente depois do almoço. Mas quando essa fadiga é recorrente, intensa e aparece mesmo após uma boa noite de sono, ela pode indicar um problema mais profundo. Oscilações bruscas na glicose. Quando ingerimos alimentos ricos em açúcar ou carboidratos simples, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente. O corpo, em resposta, libera uma quantidade elevada de insulina para normalizar esse pico. O resultado? Uma queda repentina no nível de açúcar que deixa o corpo em estado de baixa energia. Esse desligamento pode acontecer 1 ou 2 horas depois de comer. Os olhos pesam, a mente se embaralha, o corpo pede descanso imediato. Muitas pessoas precisam de café ou doces para acordar, o que só alimenta ainda mais o ciclo da montanha-russa glicêmica. Se você costuma se sentir desligado após comer, com dificuldade de foco e sensação de peso no corpo, não ignore. Essa fadiga pós-refeição pode ser mais do que cansaço, pode ser um sinal claro de desequilíbrio metabólico. Sinal 3. Sede constante e boca seca. Beber água é essencial para a saúde. No entanto, quando a sede se torna exagerada, persistente e a boca permanece seca mesmo após vários copos d'água, o corpo pode estar tentando compensar um excesso de açúcar circulando no sangue. Esse sintoma, conhecido como polidipsia, é comum quando a glicose ultrapassa os níveis normais. Para proteger os órgãos e diluir o sangue que está espesso como um xarope, o corpo começa a puxar água dos tecidos para jogar na corrente sanguínea. Esse processo leva à desidratação celular e, por consequência, à sede constante.
Além disso, o corpo tenta eliminar o excesso de glicose pelos rins, o que aumenta a urina e intensifica ainda mais a desidratação. O resultado é um ciclo em que quanto mais você bebe, mais urina e mais sede sente. Se sua boca parece estar sempre seca e a garrafa de água nunca é suficiente, preste atenção. Esse comportamento pode indicar que sua glicose está elevada com frequência e seus rins estão lutando para compensar. Sinal 4. Micção frequente. Precisar ir ao banheiro o tempo todo, especialmente durante a noite, pode ser muito mais do que um incômodo. Esse hábito, conhecido como poliúria, é um dos sinais mais claros de que o corpo está tentando se livrar do excesso de glicose no sangue. Quando os níveis de açúcar estão altos demais, os rins entram em ação. Sua função é filtrar o sangue e reabsorver os nutrientes, incluindo a glicose. Mas quando há glicose em excesso, eles não conseguem dar conta. O açúcar começa a vazar pela urina. E como a glicose atrai água, ela leva consigo grandes volumes de líquido. Esse processo faz com que a bexiga se encha rapidamente, aumentando a frequência urinária. Além disso, a perda constante de líquidos favorece ainda mais a sede, criando um ciclo vicioso entre beber água e urinar sem parar. Se você sente que está sempre procurando o banheiro ou acorda várias vezes à noite para urinar, isso pode ser um alerta de que sua glicose está se mantendo elevada por tempo demais. Sinal 5. Problemas de pele. A pele é um reflexo direto do que acontece dentro do corpo. Quando os níveis de glicose estão fora de controle, ela costuma ser uma das primeiras a dar sinais, mesmo que muita gente não associe esses sintomas ao açúcar no sangue. Um dos problemas mais comuns é o aparecimento de acne em adultos, especialmente em períodos após excessos alimentares. Isso ocorre porque níveis elevados de insulina estimulam hormônios que aumentam a produção de oleosidade, obstruindo os poros e gerando inflamações. Outro sinal importante são as manchas escuras e aveludadas em regiões como o pescoço, axilas ou virilha conhecidas como acantose nigricans. Essa condição está diretamente ligada à resistência à insulina e pode indicar que o corpo já está lutando contra um desequilíbrio crônico. Além disso, o excesso de açúcar danifica o colágeno e a elastina, acelerando o envelhecimento da pele com rugas precoces, flacidez e aspecto opaco. Se sua pele mudou de textura, cor ou ficou mais inflamada, pode ser o corpo gritando por equilíbrio metabólico. Sinal 6. Visão turva ou oscilante. Ver tudo embaçado, como se os olhos estivessem sempre cansados ou a lente estivesse suja, pode parecer um problema de idade ou de uso excessivo de telas, mas, na verdade, esse é um sintoma frequente de glicose desregulada. Quando o açúcar no sangue está alto por longos períodos, ele altera temporariamente a forma do cristalino, a lente natural dos olhos. Isso ocorre porque o excesso de glicose atrai água para dentro do olho, causando inchaço da lente e afetando sua capacidade de foco. Essa alteração pode fazer com que a visão fique turva após as refeições, melhorando em jejum ou momentos de menor glicemia. Embora seja reversível no início, se não tratado, esse quadro pode evoluir para complicações sérias, como a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira em adultos. Se você percebe que sua visão oscila ao longo do dia, piora após comer e melhora em jejum, é um forte indício de que sua glicose está interferindo diretamente na sua saúde ocular. Sinal 7. Mudanças de humor, irritabilidade e ansiedade. Mudanças repentinas de humor, irritabilidade sem motivo aparente ou crises de ansiedade podem parecer questões emocionais, mas, em muitos casos, têm origem metabólica. A glicose instável interfere diretamente na química do cérebro. Durante uma queda brusca de açúcar no sangue, o corpo entra em estado de alerta e libera hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. O resultado? Sensações de nervosismo, tensão, palpitações e uma inquietação interna difícil de explicar. Além disso, a falta de glicose suficiente prejudica a produção e o equilíbrio de neurotransmissores como a serotonina, que regula o humor e a sensação de bem-estar. Isso pode gerar episódios de impaciência, explosões de raiva
melancolia repentina ou sensação constante de preocupação. Se você sente que está emocionalmente instável, mais sensível ou reativo que o normal, e isso se intensifica após longos períodos sem comer ou após refeições ricas em açúcar, vale a pena investigar. O humor também é um espelho do metabolismo e pode estar refletindo desequilíbrios invisíveis no seu corpo. Sinal 8. Névoa mental e dificuldade de concentração. Você já teve a sensação de estar com a mente lenta, esquecida ou confusa, como se estivesse tentando pensar através de uma névoa? Essa dificuldade de concentração, muitas vezes chamada de mente nublada, pode ser causada por oscilações nos níveis de glicose no sangue. O cérebro é o órgão que mais consome glicose no corpo. Ele precisa de um suprimento constante e estável para funcionar bem. Quando há picos seguidos de quedas abruptas, o cérebro sofre. No excesso, o açúcar provoca inflamação e estresse oxidativo, prejudicando a comunicação entre os neurônios. Na falta, ele entra em modo de economia de energia, desligando funções cognitivas mais complexas. O resultado: esquecimentos frequentes, lentidão de raciocínio, dificuldade para tomar decisões simples ou até sensação de estar desligado do ambiente. Se sua produtividade despenca em certos horários do dia, ou você sente que sua mente não acompanha seu corpo, isso pode não ser só cansaço ou idade. Pode ser um sinal claro de que seu cérebro está sofrendo com a montanha-russa glicêmica. Sinal 9. Feridas que demoram a cicatrizar. Um pequeno corte que leva semanas para cicatrizar, ou um machucado que logo infecciona, pode parecer algo simples, mas é um sinal preocupante de que o corpo está tendo dificuldade em se regenerar. E muitas vezes, o culpado está nos níveis elevados de glicose no sangue. Quando o açúcar circulante está constantemente alto, os vasos sanguíneos ficam danificados e a circulação periférica é comprometida. Isso dificulta o transporte de oxigênio e nutrientes até os tecidos que precisam se recuperar. Além disso, a glicose alta enfraquece a atuação dos glóbulos brancos, células essenciais para combater infecções. Com isso, o processo de cicatrização se torna lento e ineficiente. Feridas simples podem evoluir para quadros mais graves, especialmente nos pés e mãos, onde a circulação costuma ser mais delicada. Se você nota que cortes, arranhões ou hematomas demoram mais que o normal para sumir, não ignore. Esse pode ser um sinal de que sua saúde metabólica está comprometida e seu corpo está lutando para manter o equilíbrio interno. Sinal 10. Infecções recorrentes. MAIDA. Se você está constantemente lidando com infecções, seja urinária, fúngica, respiratória ou até inflamações na gengiva, isso pode não ser apenas coincidência ou baixa imunidade ocasional. O excesso de glicose no sangue cria um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos. Bactérias e fungos, como a cândida, adoram açúcar. Quando os níveis de glicose estão cronicamente elevados, principalmente na urina ou nas mucosas, eles encontram o terreno perfeito para se multiplicar. Ao mesmo tempo, a glicose alta enfraquece os glóbulos brancos, diminuindo sua eficiência em combater invasores. Esse duplo impacto, mais alimento para os germes e menos defesa do corpo, resulta em infecções mais frequentes, que demoram mais para desaparecer e muitas vezes voltam rapidamente após o tratamento. Se você já percebeu que está mais vulnerável a infecções do que costumava ser, especialmente se elas acontecem em diferentes regiões do corpo, é hora de considerar que sua glicose pode estar sabotando silenciosamente sua imunidade. Sinal 11. Dormência, formigamento ou queimação. Sensações estranhas como dormência, formigamento, queimação ou até pequenos choques em mãos e pés podem parecer inofensivas no início, mas são sinais clássicos de danos nos nervos periféricos, muitas vezes causados por glicose alta crônica. Esse quadro é conhecido como neuropatia periférica e ocorre quando o excesso de açúcar danifica os pequenos vasos sanguíneos que nutrem os nervos. Sem oxigênio e nutrientes suficientes, essas fibras nervosas começam a perder sua função primeiro nas extremidades, como dedos e pés.
Inicialmente, o incômodo pode ser leve e esporádico. Com o tempo, os sintomas podem se intensificar. Dor constante, sensibilidade exagerada ou, ao contrário, perda de sensibilidade. Isso é particularmente perigoso porque pequenos ferimentos podem passar despercebidos e evoluir sem tratamento. Se você já sentiu que seus pés estão adormecidos, sente fisgadas sem explicação ou tem desconforto ao toque, principalmente à noite, leve a sério. Esses sinais não são apenas incômodos, são alertas do sistema nervoso pedindo socorro antes que o dano se torne permanente. Sinal 12. Problemas digestivos. Inchaço constante, gases excessivos, refluxo, constipação ou diarreia podem parecer apenas sinais de uma alimentação ruim ou de um intestino lento. No entanto, esses desconfortos digestivos também podem estar ligados diretamente ao desequilíbrio da glicose no sangue. Altos níveis de açúcar favorecem o crescimento de bactérias e fungos nocivos no intestino, desequilibrando a flora intestinal, o que gera inflamação e afeta diretamente a digestão. Além disso, a glicose elevada pode comprometer os nervos responsáveis por controlar o esvaziamento gástrico, deixando o trânsito intestinal mais lento ou irregular. Em alguns casos, isso leva a uma condição chamada gastroparesia, em que os alimentos demoram mais para sair do estômago, provocando sensação de estufamento, náuseas e digestão incompleta. Do outro lado, a oscilação glicêmica também pode afetar o ritmo intestinal, gerando episódios alternados de diarreia e prisão de ventre. Se você sente que seu sistema digestivo está sempre desregulado, mesmo com boa alimentação, o problema pode estar no açúcar e não apenas no que está no prato, mas na forma como seu corpo está lidando com ele. Agora que você conhece os principais sinais de alerta, é hora de descobrir como estabilizar sua glicose de forma simples, prática e eficaz, começando hoje. A primeira estratégia é surpreendentemente simples: mudar a ordem em que você come os alimentos no prato. Isso mesmo. Não se trata de mudar o que você come, mas como você come. A chamada ordem mágica funciona assim. Comece pela fibra, saladas, legumes. Depois consuma proteínas e gorduras, ovos, carnes, azeite e deixe os carboidratos, arroz, pão, massas por último. Esse pequeno ajuste tem um grande impacto no seu metabolismo. Quando você consome fibra antes dos carboidratos, ela age como uma rede protetora no intestino, retardando a absorção da glicose. Isso reduz o pico glicêmico pós-refeição e evita a queda brusca de energia depois. O melhor: você não precisa abrir mão da comida que ama, basta organizar a sequência do prato. Pequenas mudanças como essa, aplicadas com constância, geram grandes transformações na saúde a longo prazo. A segunda estratégia pode parecer simples demais para ser verdade, mas é extremamente poderosa. Dar uma caminhada leve de 10 a 15 minutos logo após a refeição principal do dia. Durante a digestão, a glicose proveniente dos alimentos entra na corrente sanguínea. Se você ficar parado, o corpo dependerá exclusivamente da insulina para lidar com esse aumento. Mas quando você se movimenta, mesmo que levemente, os músculos entram em ação e começam a absorver essa glicose diretamente, sem depender tanto da insulina. Isso significa menos picos glicêmicos, menos quedas bruscas e mais estabilidade ao longo do dia. Além disso, o simples ato de caminhar melhora a digestão, reduz o inchaço e ajuda até no controle do apetite nas horas seguintes. Não é preciso academia nem equipamentos. Um passeio pelo quarteirão, com respiração profunda e ritmo leve, já é suficiente. Incorporar esse hábito após o almoço ou jantar pode ser o diferencial entre viver em uma montanha-russa glicêmica e manter o equilíbrio diário de energia e foco. A terceira estratégia pode surpreender. Dormir bem é uma das formas mais eficazes de controlar a glicose no sangue. Durante o sono, o corpo realiza processos essenciais de regulação hormonal. Quando dormimos pouco ou mal, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, aumenta. Isso faz com que o fígado libere mais glicose no sangue e, ao mesmo tempo, torna as células mais resistentes à insulina. O resultado? Você acorda com mais fome,
menos saciedade e maior tendência a consumir carboidratos rápidos logo pela manhã, entrando novamente na montanha-russa glicêmica. Além disso, uma noite mal dormida prejudica a capacidade do cérebro de tomar decisões conscientes. Isso significa mais impulsividade alimentar, menos motivação para se movimentar e mais vulnerabilidade a picos e quedas de energia ao longo do dia. Criar uma rotina de sono consistente com horários regulares, ambiente escuro, silencioso e livre de telas é tão importante quanto comer bem ou se exercitar. Dormir bem não é luxo, é estratégia metabólica. Depois de conhecer os 12 sinais que seu corpo pode estar enviando e as 3 estratégias práticas para estabilizar sua glicose, uma mensagem precisa ficar clara. Seu corpo não é seu inimigo, ele está do seu lado, tentando se comunicar o tempo todo. Os sintomas que parecem pequenos fome fora de hora, cansaço crônico, alterações de humor, sede ou digestão irregular podem ser os primeiros sussurros de um desequilíbrio que, se ignorado, pode evoluir para condições mais graves como pré-diabetes ou diabetes tipo 2. A boa notícia é que você não precisa esperar chegar a esse ponto. Com pequenas mudanças consistentes, como organizar a ordem dos alimentos, caminhar após as refeições e priorizar noites de sono restauradoras, é possível reverter esse ciclo, retomar sua energia e viver com mais clareza mental, leveza e equilíbrio. Lembre-se, o conhecimento é o primeiro passo, mas a transformação só acontece com ação. Observe seu corpo com mais atenção. Teste uma das estratégias ainda hoje. Compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa ouvir isso. E, principalmente, confie na sua capacidade de mudar. Você não precisa viver em uma montanha-russa. O controle da sua saúde começa com escolhas simples e começa agora.